Muito bem, então vamos lá. Apresentação rapidinho, tá? Então, galera, esse é uma série de lives às terças-feiras do programa que eu dei o nome de No Alvo, tá bom? É um formato de lives onde a gente vai sempre bater um papo com algum aluno meu da jornada clássica, tá? O que é a jornada clássica? É o meu curso online em Pilates clássico, né? Um curso que hoje tem mais de 200 profissionais que estão estudando de maneira online comigo o Pilates clássico. Tem uma plataforma com videoaulas, com tudo. Eles têm mentorias, têm aulas online, enfim. E às terças-feiras eu vou sempre trazer um aluno meu para bater um papo comigo, para que ele possa trazer um pouco as dúvidas dele, né? Para que ele possa falar um pouquinho sobre como é que está sendo essa transição do Pilates clássico, do contemporâneo para o clássico, como é que está sendo toda essa experiência nova, né? Enfim, tá bom? Então essa que vai ser a dinâmica mais ou menos da live de hoje, tá bom? E quem vai conversar comigo vai ser o Marcelo Rodrigues, tá? A gente vai conhecer um pouco mais ele, eu já vou compartilhar a tela com ele aqui. Salve, mestre, boa noite. Fala, Marcelão, tudo bem? Tudo bem aí, você? Tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo jóia? Beleza, vou desativar os comentários para não ficar muito no seu rosto. Beleza? E o pessoal te ver melhor. Mas para o final, Marcelão, a gente volta a ativar para o pessoal também interagir um pouco com a gente, bater um papo, conversar. Tá bom? Fechado. Beleza. Como é que você está? Tudo Obrigado bem? pela oportunidade aí. Tá tudo ótimo, Alex. Graças a Deus aí. Tudo bem, motivado, né? Mudanças à vista, um monte de dúvidas surgindo. Acho que é na cabeça de todo mundo que trabalha contemporâneo aí para ir para o clássico, né? Mas tá amadurecendo as coisas, vão acontecendo, né? Vai dando resultado na gente primeiro, aí a coisa vai acontecendo. É legal. Show. O Marcelão, fala um pouquinho primeiro para a gente aonde você está, quem é você, como é que você até o momento vinha desenvolvendo o seu trabalho, né? Como que você começou no Pilates? Conta um pouquinho, uma breve história sua aí, só para a gente contextualizar. Maravilha. Meu nome é Marcelo Rodrigues da Cunha, né? Eu estou aqui na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Vou fazer 50 anos esse ano. E assim, eu trabalho com Pilates, já está indo aí para 7 anos. Só que a minha vida profissional mudou de 7 anos para cá, quando eu entrei com a questão do Pilates. Eu trabalhei em mercado financeiro muitos anos, 28 anos para ser exato, depois mudei totalmente de vida. Então foi uma mudança assim radical, de um cara que tinha 144 quilos, né, para 102 hoje. Então assim, não fiz bariátrica, não, foi na marra mesmo, com a ajuda da esposa, né, a Nara, que me ajuda muito até hoje, que é professora de yoga, que eu comentei com você naquela outra oportunidade, né, na nossa mentoria. E o Pilates veio para realmente assim sacramentar uma mudança de vida, né? Então, aquilo que eu comecei a gerir de mudança de vida para mim, eu comecei a me tornar, eu comecei a ser exemplo para as pessoas. Então, eu acho que eu estou buscando terminar a formação de educação física, treinei artes marciais muito tempo, e bastante tempo mesmo. E hoje, essa questão da parte, quando o Pilates entrou na minha vida, nessa questão de atividade, e passar isso como professor em formação, foi um boom, assim, foi uma... Sabe, quando você tem aquela luzinha que dá na tua cabeça, e fala assim, pô, bacana, tá funcionando com você, vai funcionar com os outros. E aí a gente começou, aí nós criamos aqui a Mega Master Pilates, hoje eu trabalho com a Nara Rodrigues e com o Adriano Ferreira, que é o meu parceirão aqui de aula, né, o nosso professor também, fisioterapeuta. E a gente busca atender grupos mistos, né? Nós temos uma atividade aqui bem dinâmica, né? O nosso espaço aumentou,
o ano passado com alguma aquisição de alguns equipamentos. E a gente está assim, nós desbravamos o bairro, né? Desbravamos o bairro aqui na nossa região, foi o primeiro espaço de Pilates que teve aqui, mas a gente já entrou ingressando com o contemporâneo, né? E hoje, com essa oportunidade aí da jornada para colocar o clássico, trazer as raízes de volta, né? Colocar realmente a fim aí das condições para poder ter um diferencial. É aquilo que aquelas várias perguntas que eu passei para você, né? Então, mas hoje a gente está bastante feliz com o resultado, com as coisas que estão acontecendo. Graças a Deus. Ô Marcelo, me fala uma coisa. Você hoje dá aulas aí no seu estúdio? Sim, hoje eu dou aulas. Hoje a gente tem aqui a parte... Você não é só um gestor? Não, não sou gestor. Sou gestor também, né? Tá. E assim, eu também dou aula, né? Eu dou aula de Pilates da parte dos aparelhos, na parte do Mat Pilates também. Gosto muito do chão, adoro o chão, tem tudo a ver comigo, né? E a gente dividiu assim, acaba sendo misto, né? Faço um pouco, ajudo um pouco nos aparelhos e faço as aulas de chão. Sou aluno da Nara no yoga. Então, assim, mas essa questão, assim, eu pratico e dou aula também. Né? Então, hoje, uma das questões que eu apresentei para você é justamente essa condição de migrar, você entendeu? Algumas ideias aí para a gente desenvolver, mas eu dou aula hoje também. Certo. E me fala uma coisa, qual foi, assim, o momento dentro dessa sua história profissional, né, com o Pilates, que começou a despertar em você a curiosidade, a ideia de você querer buscar o Pilates clássico? O momento e, na verdade, a razão. O porquê que isso começou a pegar em você ao ponto de repente, você procurar fazer um curso, começar a estudar, começar a fazer uma mentoria, né? Enfim, começar a ir atrás desse caminho. Alex, quando eu vi, foi por uma coincidência feliz, eu falo, né, que eu vi você alguns stories seus falando sobre o Pilates clássico, e eu sempre tive uma dúvida muito grande dentro de mim em relação ao que eu estava fazendo, né? Com relação assim, por exemplo, dentro do Pilates contemporâneo, você tem que ficar gerando uma situação de variedades para as pessoas, para não deixar uma situação monótona e a pessoa achar que aquilo realmente é o Pilates. E eu sempre acreditei que o Pilates é muito mais que aquilo. Não é simplesmente você pegar e fazer uma invertida no Cadillac, entendeu? Não é simplesmente você chegar e criar uma situação todos os dias, fazer uma situação nova. Você tem que gerar uma série de condições, até que eu comentei na pergunta lá, malabarismos, né? Tem que ficar inventando exercício. Então, assim, o que me chamou para o clássico, porque eu vejo assim, a história do Joseph, já é um histórico, já tem uma condição que foi criada lá, é um método que ele é funcional, né? A contrologia funcional do movimento, então ele já existe. Então, assim, por que não colocar em prática a raiz da coisa? A gente hoje, eu vejo assim, Alex, depois que eu comecei a falar com você, a gente conversou aquela vez, e para ingressar no curso, eu vejo assim, que hoje o contemporâneo está lá em cima na copa da árvore, entendeu? Está lá nos galhos e algumas coisas. Mas a gente precisa vir, eu acho que para a raiz, o que está no chão mesmo, que é onde é a base do negócio. Então, por isso que me chamou a atenção. E na base, entender e buscar ser o diferencial com o que já existe. E não ficar inventando. Acho que é bem isso que foi o meu objetivo, entendeu? Entendi. E dentro disso que você está falando, por exemplo, né, você é um cara que vem das artes marciais, né? Você fez que arte marcial que você fez? Karatê. 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 30 anos mais ou menos. Certo. Então vamos pegar um pouquinho esse paralelo com o Karatê. Você, dentro do Karatê, o Karatê é uma coisa homogênea, ou seja, o Karatê é uma coisa só? Ou existem, na verdade, perspectivas, existem linhas de Karatê? Como é que funciona? Existem estilos, pode ser considerado como linhas, mas existe uma base, né?
É a mesma coisa do Pilates contemporâneo com a questão do Pilates clássico. O Pilates, o Karatê base, o Karatê raiz, aquele Karatê lá da ilha de Okinawa, o Karatê das mãos vazias, né, a arte das mãos vazias, ele tem uma base. A partir dessa base foram criando outros estilos, né? Então tem o Kyokushin, tem o Shotokan, então são as outras vertentes do Karatê. Mas a base é uma. Tá. E aí os estilos são um tipo de famílias que foram agregando, né? Foram criando novos estilos, pode-se dizer dessa forma. Mas existe uma base, existe uma raiz ali, com um histórico, com uma história, né? Para poder ter um início da coisa. Legal. Então, olha só. Você falou que existe uma base no Karatê, né? Existe uma raiz, né? Da onde as coisas começaram a surgir. E a partir daí, essas linhas, essas interpretações, elas surgiram em função do quê? Por exemplo, professores que entravam em contato com a raiz e de repente saíam, iam para algum lugar, começavam a ensinar e de repente começavam a colocar um pouco da experiência subjetiva deles e criavam uma espécie assim de linha de trabalho. É mais ou menos assim ou foi diferente? Como que foi? É um processo parecido, Alex. É como que eu vejo hoje da seguinte forma. Dentro do que eu estou estudando com você, da questão do Pilates clássico. Dentro do Karatê, vamos supor que você tinha... As artes marciais eram ensinadas apenas aos samurais. Eles tinham que fazer a parte de proteção dos feudos, né? Não ensinavam com os camponeses. E os camponeses foram aprender o Karatê, eles desenvolveram o Karatê para que eles tivessem uma forma de defesa. Então, o que acontece? Ele era regionalizado. Então, numa determinada aldeia, existia aquela questão que eles treinavam com armamentos, existia até treino com armamentos, que eram os armamentos de colheita, né? Colheita de arroz, colheita de qualquer situação lá, para bater o arroz, né? Que é o nunchaku com 3 bastões, era a ceifadora. Então eles treinavam com armas, com o que eles tinham para aprender. Então aquilo já, naquele momento, já saiu da raiz do principal, lá do samurai, lá em cima. Ele já saiu, ele já começou a ser uma situação diferente. Então ele era regionalizado. Então a partir dessa questão do regionalizado, então um imigrante saía e ia para uma outra região. Então ele adaptava com as ferramentais que ele tinha naquela região e começava a desenvolver alguns outros estilos. Estilos para condicionamento físico, se ele não tinha uma questão de guerra, né? Porque o Karatê também foi utilizado como uma arte marcial, né? Para defesa de um povo, né? Então ele era regionalizado de acordo com os materiais e de acordo com os disponíveis para aquela situação, né? Então, eles utilizavam as ferramentas que tinham na disponibilidade ali. Era isso, e assim que funcionava. Muito parecido com a questão do Pilates, eu vejo, né, associando essa condição. Tem a base, então aprende alguma coisa, vai lá, inclui um elástico, inclui uma bola e fala que é Pilates, né? Então, a gente tem toda essa diferença com os acessórios e as ferramentas que você tem. Então, dentro disso, a gente pode dizer que, pegando um paralelo com essa história que você contou, de uma certa forma, os samurais do Karatê são os professores, digamos assim, de primeira geração do Pilates, tá certo? Onde, de uma certa maneira, foram os profissionais que estudaram diretamente com o Joseph. A partir disso, esses profissionais, eles saem pelo mundo, e ao sair pelo mundo, eles passam a interpretar essa obra, colocando de si alguns elementos dentro dessa obra. Por isso que o Pilates clássico também não é uma coisa homogênea, tá certo? Ele também tem diferenças, ele também tem coisas assim. No entanto, a preocupação, em linhas gerais, é sempre se conectar com essa narrativa. Ok? Com a narrativa de quem? Do Joseph. Tá certo? Né? De entender as ideias dele, de entender os propósitos, de entender as diferenças entre as escolas.
e a partir daí se situar. Tá certo? Tá certo, Marcelão? Então, uma coisa muito importante para a gente já de saída estabelecer aqui. O que o Alexandre e o Marcelo vão falar? Eles vão falar sobre o Pilates clássico da perspectiva da escola da Romana, ok? Que era uma espécie de samurai do Joseph, ok? E que a partir daí saiu, né? Teve uma certa importância muito grande, porque, querendo ou não, o bastão foi passado para ela espalhar isso, querendo ou não, né? Pelo mundo, ok? E a partir daí ela começa a colocar os aspectos que estavam dentro dela, que tem a ver com a experiência dela do balé, que tem a ver com a experiência motora que ela teve, enfim, com uma série de coisas, tudo bem? Mas, e principalmente, com uma questão importante, com a necessidade de estruturar um sistema que talvez não estivesse tão organizado assim pelo Joseph, para poder replicar isso para as outras pessoas em um formato, na verdade, de um ensino-aprendizagem. Ok? Então, tudo que você for me perguntar agora em relação à questão da dinâmica do seu estúdio, começa a entrar essa questão, na verdade, de como a Romana, junto com o Sean Gallagher, que foi o parceiro dela, que mexeram um pouco nessa estrutura toda, organizaram essa raiz para poder, de uma certa forma, fazer com que as pessoas conseguissem aprender esse Pilates de uma forma metodológica. Ok? Então é sobre isso que a gente está falando, ok? Dessa perspectiva da escola da Romana, dentro dessa necessidade que ela teve de poder espalhar isso dentro de uma estrutura metodológica. Beleza? Tranquilo. Ótimo. Posto isso, vamos para a segunda parte agora. Então você estava trabalhando dentro de uma estrutura aí dentro do seu estúdio. Você já trabalhava antes de começar a querer conhecer o clássico? Sim, já trabalhamos, já, que não eu disse para você, né? Nós já vamos fazer, esse ano agora são 7 anos de estúdio, né? Ele sofreu algumas alterações em termos de espaço, que foram ampliados, né? Com aquisição de novos equipamentos, mas ele já tem todo um histórico, né? Nós já temos um histórico aqui na nossa região, então já trabalhamos já. Certo. Agora, então me fala uma coisa. Dentro desse histórico, dentro dessa atividade que você estava fazendo, quais são as principais dificuldades que você começou a enfrentar para que a partir daí você começasse a se colocar em movimento para buscar alguma outra coisa? Uma gama e são inúmeras possibilidades. Mas o que eu não gostaria que nós trabalhássemos como a gente sempre tenta montar, a gente sempre tenta trabalhar de uma maneira muito performada para cada necessidade de cada pessoa. Mas em alguns casos a gente tem pessoas que chegam aqui que já passaram por outras escolas e chegam aqui com aquela ideia assim, o Pilates é ficar de cabeça para baixo no Cadillac. O Pilates é ficar de cabeça para baixo no Barrel. É fazer uma parte de hiperextensão lá, fazer um espacate em cima do Barrel. Então, essa condição da gente gerar uma ideia, de criar uma forma dentro de um programa, dentro de uma metodologia, melhor dizendo, dentro do método, onde a pessoa tem começo, meio e fim, de uma condição que a gente sabe que vai dar resultado, sem você ficar inventando muita coisa, né? Porque eu assisto algumas situações que eu vejo assim, eles mostram exercícios onde pessoas treinam anos para apresentar um exercício daquele como se fosse para uma pessoa intermediária fazer, e às vezes um avançado não faz. Então, criar uma situação onde a gente sempre fala, criar uma situação de pé no chão, né, que a pessoa tenha noção da estrutura física, da sua dinâmica, do seu biotipo, sabendo avaliar os seus limites,
mas como metodologia. Criar um método bacana mesmo, usar o método, vou falar agora da jornada, foi usar o método da jornada clássica, né, do método do Pilates, e realmente efetivar aquela condição para que a pessoa tenha uma condição de ter uma performance lá na frente, mas de uma questão sem ficar fazendo muita firula, né? Desculpa aí se eu posso chatear alguém, não estou denegrindo ninguém, não, pelo amor de Deus, gente. Cada um faz do jeito que acha legal, mas eu acho que aquele negócio do pé no chão, de você sentir, a pessoa trabalhar a musculatura, fazer todo o processo, né, curva C, caixa de alinhamento e tal, é importantíssimo, tem dado muita diferença pra gente, muita diferença, né? Então eu acho que essa é a grande vertente, de ter uma condição onde um método clássico, um método teoricamente, né, Alex, simples, mas difícil de executar ali, mas que ele tenha, te embase, te dê segurança, porque você sabe o que você está fazendo. Não que a gente fique inventando coisas, mas não gerar esse tipo de insegurança. Não precisar passar por isso, entendeu? Então, dentro disso que você está falando para mim, uma das principais dificuldades, na verdade, era num sentido mais educacional dos seus alunos, de fazerem eles entender da necessidade, na verdade, de uma construção para que eles pudessem, a partir daí, realizar movimentos mais complexos, movimentos mais difíceis, coisas que eles queriam e que, de repente, vocês ali viam que talvez não seria o momento deles realizarem. Essa consciência você já tinha antes ou ela surgiu a partir mais do contato com o clássico? Como é que foi isso? Nós já tínhamos essa consciência de limitação, né? Porque nós nos preocupamos muito com a qualidade das aulas que a gente está apresentando para os nossos alunos, para que ele não se lesione, né? Tem alguns casos com patologias, mas a gente toma muito cuidado de trabalhar de uma forma para que a pessoa, como você falou, na construção, né? Então, vou usar o exemplo de uma casinha. Se a pessoa chegar aqui com a sua casinha, já ir direto no telhado. Não, pera lá, vamos construir. A gente sempre teve essa condição de mostrar, de dar essa tranquilidade para a pessoa, que tem que fazer a base, tem que erguer as paredes, tem que estruturar, e aí ela ir fazendo outras situações. Mas, hoje, com essa abertura toda, Alex, as pessoas já chegam aqui com uma ideia formada. Né? Existe essa condição de ideia formada, do que as pessoas assistem, do que outros fazem e tudo mais. Então, eu acho que essa questão, exatamente a palavra é essa, é construção. A gente passar essa questão de construção para as pessoas de uma maneira bem mais assim, segura, embasada no método. Aí eu acho que é isso que é a sacada, né? A gente sempre fez as coisas e faz com muita responsabilidade, tanto eu, quanto a Nara, quanto o Adriano. A gente trabalha com muita responsabilidade a gente não quer machucar ninguém, a gente explica para as pessoas, olha, vamos com calma, você vai ter seu tempo, você vai ter o seu momento, e a gente vai construindo. Então a gente tem alunos aqui de alguns anos, que eles já estão no nível bacana para fazer certos movimentos. E outros chegam já com a ideia, mas aí a gente está nessa questão de construir mesmo, eu acho que é bem essa palavra, é a construção. Ter essa questão de segurança para construir baseado no método, e não numa condição assim, flutuante, vamos dizer isso. Legal. Agora, dentro disso, Marcelão, me fala uma coisa. Como é que está sendo a aceitação dos alunos? Porque, querendo ou não, você está fazendo uma transição de trabalho. Ou seja, você está saindo de um formato e indo para um outro formato. Ou não? Hoje ainda nós temos duas condições aqui hoje. Nós temos a condição de um pessoal que faz apenas o Mat Pilates, então, e um pessoal que faz a parte de aparelhos. Então, nós temos essa divisão dentro do nosso espaço. E as pessoas que trabalham comigo no Mat Pilates, eu já estou implantando um sistema já estou implantando a metodologia. Eu estou trabalhando com toda a parte de informação que eu estou colhendo com você no curso e tal, eu estou colocando em prática. Então, as pessoas sentem uma diferença no término da aula. Né? Que nem que você falou, não tem massaginha, não.
né? Sai todo mundo ativo, né? Então, essa condição do pessoal do chão é tranquilo. E eu fiquei muito feliz de você me chamar para a live, porque essa questão da parte de transição do clássico para os aparelhos, eu acho que hoje, em função do formato que tem os estúdios, eu acho que é importante essa orientação tua para a gente. Porque você migrar do clássico no Match Pilates, pessoal que já está, beleza. Agora, na questão do clássico para aparelhos e enquadrar para cada situação, migrar esse pessoal, eu acho que é isso que vai ser assim uma luta, mas eu acho que vai ser vai dar resultado. A gente não vai agradar todo mundo, como você falou, né? Mas eu acho que quem entender e tiver com a gente, eu tenho certeza que vai dar super certo. Quando você fala nessa questão, porque você está fazendo uma divisão aí entre match, né, e aparelhos, e eu até gostaria de entender um pouco essa divisão, porque pelo que eu entendi, a sua estrutura de aparelhos no estúdio, você tem um aparelho de cada, é isso? Não, nós temos 2 Reformer, né? Um dele é híbrido, que ele tem uma torre de Unity. Nós temos dois barril, um deles tem uma chair acoplada, e nós temos um Cadillac que é híbrido também, que tem uma chair acoplada. Então nós temos 2 Reformer, 2 barrel e 3 chair. Né? Além de espaldares, além de um outro Unity a parte separado, e mais 3 espaldares, sendo que 2 a gente tem acesso com molas longas que a gente mandou construir para o pessoal poder usar, né? Então, assim, a estrutura de aparelho, de estrutura de molas e aparelhos está bem, tem bastante. E é isso que eu falo para você, né? Mas você trabalha com grupos de até quantas pessoas? Hoje até 8 pessoas. Até 8? Para um professor? Não, para 2, até 3 professores. Nós trabalhamos em 3, eu, a Nara e o Adriano. Então, quando você tem aqui 8 pessoas, é 1 para 4. Tá, então vamos pensar assim, em quantidade de alunos para um professor, cada professor fica com 4 alunos. Isso, vamos supor assim, ó, dentro da divisão que a gente fez. Um exemplo de hoje, por exemplo. Hoje o Adriano trabalhou com o pessoal em aparelhos e eu fiquei com 4 alunos no chão. Então ele ficou com 4 lá e eu com 4 no chão. Então a gente trabalha no máximo esse limite. A gente pode colocar aqui dentro do espaço físico, pelas normas aí, até 12 pessoas, mas a gente limitou a 8 para a questão de segurança, da biossegurança e tudo mais. Mas a nossa estrutura aqui, você pode colocar 12 pessoas tranquilo. Entendi. E então, por exemplo, o seu estúdio, você tem as pessoas quando elas entram no seu estúdio, ela tem que tipo de opções de plano? Por exemplo, você falou que você tem um serviço que é só match. Sim, a pessoa paga só pelo match. E tem a pessoa que vem para o aparelho, entendeu? Então a pessoa faz a opção. Mas aí quando ela vai para o aparelho, ela só faz aparelho, ela não faz match. Não, ela só faz aparelho, exatamente. Ela trabalha a pessoa que vai para o aparelho e só aparelho. Entendi. Então você dividiu, na verdade, essas opções para as pessoas. Quantas pessoas cabem na aula de match, juntas? Hoje, para ficar tranquilo, 4 pessoas assim, para não ficar tumultuado. Mas nós temos uma sala aí que vai ser provavelmente mais para frente, vai ter um espaço maior. Mas hoje a gente coloca 4 pessoas tranquilamente aqui para acessar, para não ter, respeitando o espaçamento e tudo mais. 4 pessoas a gente coloca tranquilo no chão. 4 pessoas? Sim. E dentro das aulas de aparelhos, né, que você faz, dentro dessas aulas com os aparelhos, você, quando você está lá, por exemplo, com 4 alunos, né, você está lá com 4 alunos, aí tem um outro professor que tem mais 4 alunos, e depois tem uma outra turma que está no match com uma outra professora. Seria mais ou menos isso. Vamos supor assim, ó, quem está no match fica com essa turma. E quem está no aparelho fica com a outra turma.
Então é bem dividida essa condição dentro do espaço. Uma Tá, parte do espaço. Tá, mas, por exemplo, dentro da parte dos aparelhos, pode estar mais você e um professor e 8 alunos. Não, aí que está o X da questão, assim, se for todos o pessoal de aparelhos, 8 pessoas, aí 4 para cada um. A gente pode colocar 8 pessoas lá. Tá, mas Aí ficamos os dois. Aí ficamos os dois. Mas Quando normalmente tem 2 chão, professores ou um só? 2. 2 sempre. Sempre 2. Nós ficamos sempre em 2 aqui, né? E aí? Então aí E aí, como é que vocês estruturam a aula dentro, por exemplo, dos professores que estão no aparelho? Porque só tem 2 reformers, só tem 2 barris e tem 3 bundas. Não é isso? Isso. E um 3 Cadillac, cadeiras. né? E um Cadillac. Então, só que como é que você estrutura a sua aula, sendo que você está com 4 alunos, mas tem 2 reformers, aí você vai ter que colocar outros alunos no barrel, outro na chair. Como é que funciona essa estrutura de aula para você? Ó, a estrutura funciona assim. Por exemplo, quando a gente trabalha com pessoas com patologias, né? Vamos supor. Dentro daquele grupo, um exemplo, de manhã tem uma turma lá, lesão de ombro, joelho, quadril, coluna, região lombar. Então a gente estrutura a aula mediante a necessidade daquele aluno. Então a gente vai direcionar os treinamentos ou os protocolos de treinamento de acordo com a necessidade de cada pessoa. Aquela pessoa que vem para uma questão de atividade física, desenvolvimento, aí a gente já trabalha ele com um pouco mais de, vamos dizer assim, de desafios. Então a gente cria novos treinamentos, novos exercícios para que ele trabalhe a parte de desafio. E quem tem a questão de necessidade, que a gente tem bastante caso aqui, a gente faz uma forma adequando a necessidade de cada aluno para tentar colocar ele naquele aparelho. Quando a gente tem mais espaço, Alex, hoje a gente faz uma certa rotatividade de aparelhos. Por exemplo, um aluno, se ele pode utilizar até 2 aparelhos, um exemplo. Só que ele não vai usar um que o outro usou. Dessa questão de biossegurança. Então ele usa aquele 2 porque a gente faz toda a parte de higienização dos aparelhos, nos intervalos e tudo mais. Então a gente hoje não está deixando um aluno usar um aparelho que um outro aluno usou, entendeu? Então ele vai usar aquele que está disponível, mais um, ou que seja, o outro, ou 2, mas ele não vai utilizar o que um outro aluno utilizou naquele momento da aula. Então a gente está tendo esses cuidados, vamos dizer assim. Agora me fala uma coisa, como é que fica a dinâmica da sua aula nos aparelhos dentro dessa estrutura que hoje está montada ao seu estúdio? Ó, a dinâmica da aula é o seguinte, como eu disse para você, se a gente for trabalhar com um aluno que tem uma necessidade, alguma patologia específica, a gente cria uma dinâmica de treinamento para ele. Então, por exemplo, a pessoa chegou e está com uma tendinite de ombro, um exemplo. Você vai fazer, ele faz uma parte de uma prévia, a gente faz um diagnóstico, a Adriano faz um pré-diagnóstico, a gente sempre conversa com os alunos antes para ver como é que está o estado dele, e a partir daí a gente vai direcionar esse aluno para amenizar essa questão de dor. Então a gente faz um trabalho clínico, um pilates clínico, a gente fala, para tentar ajudar esse aluno a se recuperar, e depois ele for evoluindo, aí a gente vai entrando na dinâmica de aula com os desafios que eu disse para você. Aí já entra a questão de performance física, né? Tá, mas tudo bem. Tá, esse aluno chegou, beleza. Só que o seu professor tem mais 3 para cuidar. Sim, é isso que faz. A gente pega e direciona o aluno. Aí essa é a questão do clássico que eu disse para você. Por que chama muito para o clássico? Porque eu acho que dentro do clássico você consegue passar algumas informações para grupo. Então você direciona. Deixa eu te falar uma coisa. Por isso que eu te perguntei da dinâmica. Porque, tudo bem, você está falando que esse protocolo, se você me dissesse, não, eu atendo individualmente,
Beleza, aí tudo bem, tranquilo. Você vai lá, você tem um protocolo de atendimento, que é seu, uma coisa clínica, e você vai estar com uma pessoa, você vai lá e vai atender dessa forma. Agora, eu fico imaginando essa dinâmica, sendo que você tem mais 3 alunos para você dar aula. Criatividade, Então, é isso aí. É por isso que eu te perguntei da dinâmica da aula. Porque eu imagino que, na verdade, a dinâmica da aula seja muito ruim. Pelo fato, na verdade, de uma estrutura de trabalho que não proporciona você ter uma dinâmica. Entende? Não proporciona. Assim, eu imagino, por exemplo, teria muita dificuldade de dar aula no seu estúdio, nesse tipo de formato. Muita dificuldade. Por quê? Porque eu ia me ver, na verdade, com alunos que... Como que são os grupos no seu estúdio? Os grupos, vocês se preocupam em deixar homogêneo ou são grupos completamente heterogêneos? Heterogêneo. É heterogêneo. Hoje nós não temos... não tem... Hoje, em função da condição, por exemplo, da nossa realidade hoje, nós atendemos quem vem. Né? Nós não conseguimos montar uma estrutura para que você fale assim, olha, você trabalha com o pessoal de faixa etária, um exemplo, de condicionamento, de condição de cada um. A gente não consegue fazer isso, Alex, infelizmente. Hoje nós estamos aqui para atender quem vem. Não dá. Hoje assim, a nossa realidade aqui, a gente não consegue fazer essa situação. Então, no mesmo grupo, a gente tem pessoas que não têm nada, não tem nenhum tipo de patologia nem nada, são corredores ou ciclistas ou sei lá. Então, a gente tem essa pessoa, como a gente tem uma pessoa de uma idade um pouquinho mais avançada, que tem um problema de joelho, a gente tem uma outra pessoa que teve um problema no punho. Então, é difícil. É difícil. A gente realiza assim, tira leite de pedra. É difícil realmente de fazer. Então, por isso que acaba sendo... querendo ou não, gera um desgaste, né? Para esse tipo de formato. Muito grande. Porque você tem que fazer N situações, é que nem eu falo, né? Eu estava conversando com o Adriano e com a Nara, falei assim, é malabarismo, nós criamos situação que você tem que gerar ali, é um desenvolvimento, um desgaste muito grande que a gente tem pelo formato do estúdio hoje. Porque nós estamos no mercado aqui. Agora, me fala uma coisa, Marcelão. Me fala uma coisa sincera. Nesse formato, quando você falou que chega lá uma pessoa com dor no ombro, com não sei o quê, com algum problema, você acha que nesse formato você realmente consegue atender a demanda dessa pessoa e gerar resultado para ela? Alex, até agora, todas as pessoas que vieram para a gente com essa condição, com esse tipo de patologia, um exemplo desse da patologia que eu te falei do ombro, a gente tem conseguido ter resultado. Porque o que acontece? Dentro desse grupo misto, como a gente não tem todos lesionados naquele momento, você consegue desenvolver uma atenção específica para aquela pessoa que tenha um problema. Então, assim, não chega todo mundo aqui de cadeira de roda, né? E com muleta. Então, dentro desse grupo misto, a gente tem as pessoas com necessidade e nós temos as pessoas que não têm, que está para atividade mesmo. Então, você consegue ter um desenvolvimento para poder dar um pouco mais de atenção para a necessidade daquela pessoa, até ela se recuperar e aí entrar no ritmo. Tá, mas tudo bem. Mas, então, vamos visualizar essa aula. O cara tem lá uma lesão no ombro e o professor está com mais 3 alunos e esse cara com a lesão no ombro. E aí você vai fazer uma estrutura de um trabalho clínico com ele. Esse trabalho clínico é um trabalho que envolve só movimento ou é um trabalho que envolve algum tipo de manipulação, coisa desse tipo? Não, a gente trabalha com a parte de movimento. Só com movimento? Com a parte de movimento. Trabalha com movimento. Então, o professor ele vai escolher alguns movimentos que ele escolheu, que ele acha que seja importante aquele aluno fazer, e ele vai passar para esse aluno. Enquanto isso, os outros alunos estão esperando. Não, ele vai ao contrário.
esse aluno fica para que ele receba toda a atenção. Então, ele passa os exercícios para o aluno, para os outros alunos, e depois foca nesse que está com a questão da necessidade. Então, vamos supor nesse grupo, eu te disse que nós temos um grupo máximo aí de 8 pessoas. Mas dentro dos grupos de pessoas com necessidade, são pequenos os grupos. Então, vamos supor assim que eu estou com o Adriano. Então, vamos supor, eu fico com um pessoal que não tem necessidade, o Adriano vai passar específico. Então, geralmente é assim. A pessoa que está com alguma necessidade, ele fica para receber as informações e o acompanhamento com foco ali, naquela pessoa da lesão do ombro que eu te falei, por exemplo. E aí os outros alunos conseguem já ter um desenvolvimento, né? Já conseguem ter um desenvolvimento. Então, é assim que a gente procede. Quem tem uma questão de necessidade, não que ele fica por último, mas ele fica sendo mais por último nos exercícios, mas sendo assistido ali para poder ter resultado. É assim que funciona hoje aqui. Tá. Agora eu vou te falar mais ou menos o que eu faria se eu tivesse na sua condição, tá? Primeira coisa, você precisa saber disso, tá? Você precisa saber disso. Dentro dessa estrutura, como você hoje está organizado aí, dificilmente você vai conseguir fazer essa transição para a metodologia clássica. Dificilmente. É por isso até que você está inserindo só no MET, mas ainda na parte de aparelhos, você não inseriu. Porque, na verdade, assim, nem existe essa divisão, tá bom, Marcelão? A metodologia do Pilates, ela não é algo que é dividido, só MET ou só aparelhos. Na verdade, não. A coisa é uma unidade só, tá certo? É uma coisa só. Onde uma coisa ajuda a outra. Uma coisa ajuda a outra, uma coisa conversa com a outra. Então é como se a gente, na verdade, tivesse um grande quebra-cabeças, né? Que essa unidade seria o método Pilates em si, e aí tem as peças que compõem esse quebra-cabeça, e uma coisa vai sempre conversar com a outra. Então é assim que funciona o método clássico. Agora, primeiro ponto que eu acho importante, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Antes de você começar a fazer qualquer tipo de mudança efetiva no seu estúdio, a primeira coisa que você precisa fazer, você, Marcelo, e depois os profissionais que trabalham para você precisa começar a vivenciar essa metodologia. Mas vivenciar mesmo, vivenciar firme, sabe? Passar por todo o processo, você vai passar, você vai estudar, você não vai mudar nada no seu estúdio ainda. Nada, absolutamente nada. Você vai continuar como está, atendendo como está, etc. Mas você vai passar por isso. De ponta a ponta. Você vai vivenciar essa construção no seu próprio corpo. Até onde você puder chegar. Então, eu tenho certeza que o Marcelo pode chegar a fazer um sistema avançado no Pilates. Você pode chegar. Só que o avançado que você puder fazer. Talvez não seja o avançado que eu faço. Ou talvez não seja o avançado que um outro professor faça. Mas o seu. Então, vivenciar o seu processo. A partir daí, você precisa ver se realmente isso é uma coisa que te convenceu. Se isso é uma coisa que realmente fez sentido para você. Se trouxe resultado para você, se trouxe resultado no seu corpo. E se você realmente está convicto de que esse é o caminho que você quer trilhar. Quando essa convicção bater, e principalmente quando a paixão por essa metodologia bater, aí sim você vai estar apto a começar a convencer as pessoas, que vai começar pelos profissionais e depois para os seus alunos, de que esse é o caminho. Só que não adianta você falar.
Porque você falar, Marcelão, as pessoas, elas não escutam o que você fala, elas escutam o que você faz. Então, você falar, não vai adiantar nada. Você precisa fazer. Você precisa passar pelo processo. Eu trabalhava do mesmo formato que você, nessa mesma estrutura. Só que em vez de atender 4, eu atendia 2 pessoas. Então era um pouco mais fácil. Mas era a mesma coisa. Quando eu conheci o Pilates Clássico, a primeira coisa que eu fiz foi começar a treinar muito. Treinava, comecei a conhecer, comecei a viver aquilo. E quando eu comecei a viver, eu realmente me apaixonei por isso. E quando eu me apaixonei, os profissionais que estavam comigo, eles começaram a se infectar por isso também, porque não tinha outra saída, sabe? Era uma coisa que, quando você vive algo intensamente, você passa isso para as pessoas. Não tem como. Então, a partir daí é que as coisas começaram a mudar. Então, esse foi o primeiro ponto. Agora, beleza, vamos imaginar que o Marcelão já passou por tudo isso, ele já viveu tudo isso, ele já entendeu que ele quer realmente isso para ele, e ele quer começar a fazer essa transição e trabalhar, sim, com a metodologia clássica. Então, beleza. Qual seria o cenário ideal? Vamos começar pegando do cenário ideal e depois a gente pensa na sua realidade, tá bom? O cenário ideal, como é que seria? O ideal seria, eu quero atender 4 alunos. Vamos falar em 4 alunos por horário, pensando em 4 alunos por professor, tá bom? Mesmo que você trabalhe no mesmo horário com mais alunos. Ok. Vamos pensar que os seus grupos são grupos de 4 pessoas. Que é o mesmo que o meu aqui, tá certo? É o mesmo que o meu, tá? Eu atendo grupos até 4 pessoas ou aula individual. Eu tenho esses 2 formatos, ok? E hoje o meu estúdio ele é equilibrado, assim, em termos de quantidade de alunos que fazem formato privado e formato grupo, tá bom? Só que o grupo me dá uma rentabilidade um pouco maior do que o privado, quando eu coloco na questão das mensalidades, tá? Beleza. Então, o ideal seria o quê? Seria você ter, pelo menos, um espaço para match para 4 pessoas e mais 4 reformers. Ok? Você já tem 2. Então, o ideal seria você ter mais 2. E a partir daí, tendo um espaço para match para 4 pessoas e um espaço para reforma para 4 pessoas, você já, na verdade, teria uma condição quase ideal de você conseguir trabalhar com grupos. Por quê? Porque aí a gente poderia dividir a sua aula da seguinte forma. Como que a aula é dividida dentro da estrutura do método clássico? Ela tem 3 etapas, tá certo? A primeira etapa é aquela etapa da sequencialização de movimentos, ok? Com movimentos já pré-definidos, dividido em básico, intermediário e avançado, que o aluno vai passar por isso e vai construindo isso até chegar ao avançado. Então é aquela parte da aula que a gente dá a dinâmica, ok? Que a gente dá a dinâmica. Beleza. Se você tem, dentro do seu estúdio, uma estrutura onde você tem os 4 locais para eles fazerem o match e os 4 para eles fazerem o reformer, mesmo que estariam 8 pessoas no mesmo horário, um professor estaria com 4 no match, o outro com 4 no reformer, vocês estariam construindo esse processo com o grupo junto com o professor, seguindo aquela mesma dinâmica de aula. Aí você pode falar assim para mim, pô, Alexandre, tá bom, mas e a parte mais da individualização? A gente colocaria na segunda parte da aula. Então imagina que o professor que estava no match, de repente, estava lá com os alunos do match.
ele usou na primeira parte da aula, digamos que 30 minutos. Deu sequência, deu ritmo, deu dinâmica, construiu o que ele precisava construir dentro do estágio que ele quer, ok? Aí ele pode pegar esse grupo, sair, de repente. O que estava no Reformer também estava lá, 30 minutos, certo? Ok? De repente, naquele dia, pode ter uma dinâmica onde o professor que estava no MET vai levar esse grupo de alunos para alguma estrutura de aparelhos que ele já pensou do ponto de vista da individualidade do grupo dele. Então, aí sim, ele vai escolher 1 ou 2 exercícios para cada aluno, e aí ele vai colocar em alguns aparelhos, que é mais ou menos parecido com essa dinâmica que você faz hoje. Mas isso vai durar mais ou menos uns 15 minutos da aula dele, não a aula inteira, onde ele fica nessa dinâmica, né, ou nessa adinâmica, durante praticamente quase 1 hora, entende? Aí ele escolhe algumas coisas, ele individualiza um pouco mais, e depois, se der tempo, ele vai para a terceira parte, que é a finalização, que ele pode trazer o grupo todo junto com ele. De novo, fazendo qualquer tipo de finalização. Uma finalização que ele pode escolher de arm weights, pezinhos, wall ending, parede, small barrel, spine corrector, enfim, algum tipo de finalização que ele vai escolher ali para aquela aula. Beleza? Aí você pode falar assim para mim, tá bom, Alexandre, beleza, mas e se o grupo tiver muito heterogêneo? E começar a ter um cara que eu vou precisar cuidar de ombro, cuidar de coisas. Aí, o que eu indicaria você a fazer seria o seguinte. Eu, aqui no meu estúdio hoje, por exemplo, tá? Na semana passada, eu recebi aqui um casal onde a mulher estava grávida de 4 meses, e ela estava com o marido. E eles vieram para ela fazer aula de Pilates, tá certo? Ela, nessa condição, eu não vendo um trabalho para ela em grupo. Isso é uma escolha minha, Marcelo. Isso é uma escolha minha. Eu não vendo trabalho para ela em grupo. Não vendo. Eu falo para ela, ó, ela tinha a intenção de trabalhar no grupo. Eu cheguei para ela e falei, olha, nessa condição que você está, desse formato, eu tenho que dar uma aula para você, que é uma aula muito específica, né, com certos cuidados e etc. Então, eu não posso inserir você num grupo que já tem um certo andamento. Por quê? Porque a minha metodologia de trabalho é essa que eu falei para você. Então, qual foi a proposta que eu fiz para ela? Eu falei, olha, aqui você vai ter 2 opções. Ou a gente vai ter um grupo para gestantes, onde eu vou inserir ela dentro de um grupo para gestantes, que no meu caso eu não tenho, ou você vai ter que fazer aula individual. E aí, tem uma outra opção ainda, que como o marido dela estava junto, e ele também está querendo fazer o Pilates, eu falei assim, ó, às vezes tem algum caso onde o marido escolhe fazer a aula junto com a esposa, cedendo, na verdade, a aula dele, no sentido dele entender que a aula vai ser direcionada para ela. E ele vai, não 100%, mas pelo menos uns 70% vai ser para ela. E em algum determinado momento, aí sim a gente pode. E eles juntos vão pagar um horário de uma aula como se fosse uma aula privada. E eles vão fazer juntos. Ok? Nesse caso, a gente até permite. E aí ela escolheu fazer nesse sentido. Tá bom? Para você ter uma ideia, o ticket que esse casal vai pagar aqui no meu estúdio é R$ 1.170. Que seria o valor de uma aula individualizada, 1.170. E eles vão dividir em 2. Tá certo? Eles vão dividir em 2, ok? Beleza. Então, o que acontece? O que eu estou te falando?
Eu estou te falando que eu prefiro, muitas vezes, perder uma matrícula do que perder o grupo que já está comigo. Isso é uma escolha minha, pessoal. Então, nesse sentido, quando eu coloco alguém naquele grupo que tem uma condição muito diferente, muito distinta do grupo, necessariamente essa dinâmica de aula que o método clássico às vezes exige, né, e quer, vai ser quebrada demais. Então, eu prefiro, nesse sentido, fazer uma escolha. E eu faço essa escolha. Então, ou você entra, pelo menos no começo, fazendo uma aula individual, a gente trata isso de uma forma muito particular. Eu entrego o resultado para você e depois você se insere no grupo, ou, sinto muito, mas eu peço para você procurar um outro estúdio. É assim que eu trabalho aqui, no meu caso. E eu procuro sempre tentar organizar uma certa homogeneidade nos grupos, tá bom? Claro que isso não é uma coisa 100%, mas eu não vou colocar uma idosa de 78 anos para fazer um trabalho junto com jovens. Isso eu não faço. Então, normalmente eu já tenho alguns grupos, meio da manhã para fim da manhã, né? À tarde, onde eu tenho grupos de pessoas mais velhas que vão trabalhar juntos e parte da noite, mais o pessoal mais jovem e tal, e vão fazer um trabalho. Então, quando uma pessoa chega, eu já vou orientá-la para ela ser inserida dentro. Caso ela não possa, ela só tem um horário que ela vai poder fazer dentro daquele grupo, eu vou jogar real. Eu vou falar, ó, esse grupo tem essa característica. Se você quiser começar dentro da característica do grupo, tudo bem, sem problema. Mas eu não vou perder o grupo para atender uma pessoa. Então você trabalha com um grupo no máximo de 4? Máximo 4 pessoas. Ok. Máximo 4 pessoas. Agora, isso foi uma condição ideal onde você teria que comprar mais 2 reformers, certo? Tá, mas Alexandre, agora eu não posso comprar esses 2 reformers e eu quero trabalhar, tentar começar a inserir um pouco essa dinâmica do clássico. Como que eu poderia fazer no meu estúdio? O que eu faria? Começaria a tentar deixar os grupos um pouco mais homogêneos, essa seria uma questão. Né? Então, às vezes, pedir para alguém mudar um pouco o horário, se der para fazer um grupo dos enfermaria, entendeu? Montar, deixar o grupo do pessoal que quer ter uma condição melhor, eu faria isso com certeza. Tá? Isso seria um ponto. O outro ponto é que eu organizaria uma dinâmica, eu não dividiria Mac e aparelhos, eu venderia uma coisa só, tá bom? Eu venderia uma coisa só, mas dentro dessa dinâmica da organização de vocês, tendo um horário para atender 8 pessoas com 2 professores, eu deixaria uma estrutura onde um professor começa no MET dando a dinâmica, enquanto o outro professor está nos aparelhos, aí trabalhando dentro desse formato um pouco mais de rodízio, mas dentro da metodologia, porque dá para trabalhar dentro da metodologia. O que é trabalhar no rodízio dentro da metodologia? É você entender que se o grupo está dentro da estrutura básica de trabalho, dentro dessa dinâmica de rodízio nos aparelhos, o que você precisa trabalhar dentro da estrutura básica? Mesmo que sejam em aparelhos diferentes. Ah, eu vou ter que trabalhar mais os fundamentos, eu vou ter que trabalhar mais a curva C, eu vou ter que trabalhar mais a dinâmica ainda bilateral, eu vou ter que trabalhar mais ensinar princípios para o aluno, o que é apoio de pé, como que ele vai apoiar, né? Enfim, uma série de coisas. Então, eu estou com um grupo mais homogêneo, mais básico, trabalhando nos aparelhos, mas dentro da estrutura metodológica, mesmo que seja no rodízio. Deu os 30 minutos, a gente trocaria o que estava no aparelho, que não tinha uma certa dinâmica, mas estava experienciando o aparelho,
vem para o match, o que estava no match vem para o aparelho. Aí, os que não tinham dinâmica, agora vão entrar com uma dinâmica, mas todo mundo junto. E aí o outro pessoal vai para os aparelhos e vai trabalhar dentro da sua condição da metodologia. Seria assim que eu iria organizar o trabalho dentro do seu estúdio. Tá bom? Se eu tivesse hoje a sua estrutura e a sua condição. Agora, isso faz sentido para você ou não? Faz, com certeza faz. Por isso que estou buscando aí a questão do clássico, porque nós queremos criar uma situação, o objetivo futuramente assim, é justamente isso, Alex, fazer uma situação um geral, né? Você colocar a pessoa aqui para ela entrar e a gente não criar mais o processo assim, olha, você vai fazer só match pilates, você vai fazer só aparelhos. Criar essa situação justamente disso, gerar um pool dentro de treinamento dentro da sala, que quando a pessoa chega não escolhe mais. Nós vamos trabalhar ela de uma maneira global, que tudo que tiver aqui de disponibilidade a gente oferecer para a pessoa. É justamente essa condição de estar aprendendo, de estar vendo, para justamente colocar o método em todos os aparelhos, colocar o método em toda a condição que tem, para não criar mais essa diferenciação. Porque eu acho assim, a gente quer resultado do Pilates no contexto geral. Quando a pessoa entrar aqui, vou Mega Master Pilates, tá legal, vai, eu vou entrar lá e vou fazer Pilates, vou fazer tudo que tem lá dentro. E não criar mais essa situação até para facilitar a nossa vida. Porque eu entendo que hoje, eu não sei se outras pessoas passam por isso, né? Mas eu entendo que hoje é realmente, não vou dizer difícil, mas ele é bem mais desgastante do que você criar todo um processo de dinâmica, né, Alex? Como você mesmo falou, como você trabalhava, você sabe como que é isso. Então, a gente quer criar de uma forma onde a gente não sofra, onde nossos alunos não sofram e tenham resultado, e montar um processo assim, da pessoa utilizar tudo que está disponível ali, não criar mais esse processo de separar. Olha, você vem aqui, você vai usar só aparelho, você vai fazer só chão. Sabe, eu acho que a gente ofertar isso, eu acho que isso vai criar valor. Vai gerar valor para as pessoas, não preço, vai gerar valor para as pessoas. E essa é a grande sacada, tentar associar essa condição e fazer um geral, de realmente criar excelência. O nosso objetivo é esse, é criar excelência para as pessoas. E para a gente, primeiro, a gente se sentir feliz, seguro, sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor de uma maneira assim. Eu, particularmente, falar para você assim, esse negócio de separar as coisas hoje, só método Pilates, só aparelho, isso é ruim. Eu acho ruim. Então, por isso a gente quer fazer essa integração e gerar... A pessoa vem aqui e vai fazer o que está disponível, que tem tudo disponível para a gente vai colocar para a pessoa para usar, entendeu? Então, acho que esse é o nosso objetivo, Alex. É justamente isso. Fazer uma condição e gerar valor para as pessoas. E para a gente também, lógico, né? Com isso a gente cria uma outra condição de trabalho, né? Legal. Eu acho, Marcelão, sinceramente, eu acho assim, eu acho que a primeira coisa que eu acho que você poderia pensar, né, pensando em querer mudar algumas coisas dentro da dinâmica que vocês já trabalham, eu particularmente optaria sim eu acho que você vai ter muito mais vantagem se você começar a fazer a opção para as pessoas de quando tem alguma coisa que demanda um atendimento mais individualizado, você realmente ser sincero. E a partir daí entregar resultado, sabe? Eu acho que isso, em vez de perder, eu acho que você ganha o aluno, sabe? E propor para ele mesmo, sabe? Falar, olha, é por um tempo, né? É um ticket mais caro? Mas é importante, né? Explicado. E eu acho que isso você já sabe. Beleza. A partir daí você já vai começar a deixar as coisas um pouco mais homogêneas. Certo? Deixando um pouco mais homogêneas, você já vai conseguir começar a ter um pouco mais a condição de ter uma dinâmica um pouco mais diferente. E aí, a partir disso, aí eu acho que você pode começar a pensar nessas outras questões que eu falei para você. Que o ideal, comprar mais 2 reformers.
onde aí você teria uma condição ideal de 4 IMET, 4 Reformer, desenvolvendo nessa estrutura e depois indo para a segunda parte da aula e depois a terceira. Se não tem essa ideal, eu faria dentro desse processo. Um começaria no MET, o outro começaria nos aparelhos, e a partir daí, depois vocês fariam essa inversão, né, de espaço, né, e teria uma condição um pouco mais de alternância, de dinâmica e individualidade, né, dentro da aula. Eu, particularmente, faria assim. E uma coisa que eu acho importante, e isso é uma coisa que você primeiro precisa fazer, para depois você começar a treinar a sua equipe, se você for trabalhar com o método clássico, é você exatamente determinar quais são todas as características do sistema básico. Então, o que se trabalha no sistema básico? Quando você está lá na plataforma da jornada, que tem tudo lá, quando você vê lá, sistema básico, você vê tudo que tem lá. Tem muita opção de trabalho. Tem MET, tem Reforma, tem Cadillac, tem Vunda, tem acessórios, ou seja, tem muita coisa. Então, quando você pega um grupo, né, que está no começo ali, você consegue, mesmo com um aparelho de cada ali, inserir uma condição onde esses alunos vão ter uma experiência dentro da estrutura metodológica. E isso é algo muito importante de você entender. Entende? Então, mesmo que eu passe um exercício para um aluno na Vunda, o outro no Reforma, o outro lá, não vai ter dinâmica de aula? Não vai ter. Ok. Mas mesmo assim, eu consigo passar exercícios onde eles vão passar por um processo, né, onde existem etapas que conversam com a outra, onde eu estou preparando ele aqui para depois levar ele para lá. E isso, a jornada clássica vai dar para você. Por quê? Porque a gente vai dentro do passo a passo, dentro do processo. O que tem de característica do básico? Ó, é isso. O que tem de característica do intermediário? Ó, é isso. Ok? Como a gente começa a introduzir as extensões? O que precisa? Como começa as torções? O que precisa? E aí, as aulas podem ser estruturadas dentro dessa característica metodológica. Então, dá para fazer. Eu acho que hoje, Alex, eu acho que essa questão da jornada, de colocar o método para o clássico, para justamente colocar essa condição, né, da pessoa do nível básico, intermediário e avançado, criar uma gestão diferenciada para esses alunos, eu acho que esse é um dos objetivos. Porque o que acontece? Hoje em dia, aqui na nossa região, como eu disse para você, nós somos os precursores aqui do Pilates, aqui do estúdio especificamente de Pilates. Aí hoje, o que acontece? Banalizou, né? Pode dizer assim, tem uma academia, outro ali, o cara botou lá umas bolas, dá Pilates, tem Pilates lá também. Aí outra pessoa lá faz Pilates também, o cara faz Pilates na varanda da casa dele, nada contra, não é nada disso. Mas eu falo assim, criou uma situação onde você tem que tentar manter de uma forma, dentro de uma qualidade melhor possível, para tentar manter o aluno, porque, afinal de contas, a gente vive disso, né? É o nosso trabalho. E essa condição dessa briga de faca, que é uma coisa totalmente absurda, a gente vê situações aqui que é totalmente fora da realidade, aí de São Paulo, nessa condição que você passou, mas a gente percebe que essa situação de ter pulverizado ou disseminado Pilates de qualquer forma nos locais, e onde a pessoa fala assim, eu faço Pilates na academia do fulano, então essa condição, por isso que a gente está tentando montar de uma forma, Alex, para fazer um diferencial mesmo. Esse é o objetivo, de gerar realmente valor naquilo. Então, porque a gente já está aqui, nós já passamos da fase de experiência. Então, né? Então já tem aqueles 3 anos aí que o pessoal fala de estúdio que sobrevive, 5 anos é uma outra fase, então nós já estamos indo na fase do 7º ano. Então, agora é hora da gente montar um embasamento, fazer uma situação e realmente fazer as escolhas, né? Fazer realmente as escolhas
gerar valor mesmo para as pessoas, para nós, primeiro, como profissionais, tanto para mim, como para a Nara, como para o Adriano, que a gente trabalha com foco, eu, Adriano, no Pilates, a Nara, no caso do Yoga, né? Mas eu falo assim, gerar de uma maneira que a gente consiga realmente ser eficiente. Ser eficiente dentro dessa condição. Agora, Marcelão, ó, não esquece disso que eu falei para você, tá? Ó, antes de você começar a mexer muito no seu estúdio, primeiro você precisa passar pelo processo. Você precisa passar pelo processo. Depois disso, aí sim, você vai começar a infectar as pessoas que estão com você. Entende? Começar a convencê-las de que isso realmente é um caminho legal. E aí você vai ter que ter um pouco de treinamento da sua equipe, né? Eles vão começar a vivenciar um pouco isso tudo com você, e aos poucos isso vai modificando. Mas não é uma coisa que é assim de uma hora para outra, tá bom? Porque é uma mudança de metodologia de trabalho. Então, é importante que você primeiro vivencie isso, ok? Mas eu tenho certeza que vai mudar muito a questão da dinâmica, né? Da qualidade da experiência do seu aluno. Isso eu não tenho dúvidas, tá bom? Alex, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que já trabalhou nesse formato que a gente trabalhou. Eu acredito que tem muita gente que trabalha assim. Quanto tempo você demorou para ficar só com a estrutura do clássico? Para migrar essa situação e ficar efetivamente com o clássico? Ah, cara, olha, quando eu comecei a estudar o clássico, eu comecei a estudar com o Rafael Fiorini, né? E eu tinha uma facilidade porque o estúdio dele, que é lá em Peruíbe, meu pai tem uma casa lá em Peruíbe, né? Então, o que eu fazia? Eu ia aos finais de semana para lá e eu ficava estudando com ele, né? Treinando o final de semana inteiro. Quando eu comecei, né, a vivenciar aquilo, né, comecei a vivenciar, os professores que trabalhavam comigo, eles começaram a perceber, na verdade, esse movimento, né? E aos poucos, eles foram ficando curiosos, começaram a perguntar, a conhecer e etc. Bom, quando eu comecei a sentir segurança naquilo que eu estava buscando e a certeza de que era aquilo que eu queria, eu propus para eles uma estrutura de treinamento com eles. Eles iam vivenciar depois aquilo que eu estava aprendendo comigo. E comecei a treiná-los, né, no meu estúdio. A partir daí, quando eu comecei a treinar os meus professores, é que eu comecei a fazer essa mudança. Então, eu mudei com o estúdio no mesmo formato que eu tinha, tá bom? Na época, eu tinha uma casa alugada, onde eu tinha, numa sala, 2 reformers, numa outra sala, eu tinha Cher, Cadillac e Barrel, e numa outra sala lá embaixo, eu tinha mais 2 reformers. E eu trabalhava com duplas. Então, como que eu fazia? Ou eu começava no reformer com a dupla, desenvolvia a primeira parte da aula e depois ia para outra sala, né? E aí o professor que estava na outra sala começava lá e depois vinha para essa, e aí a gente mudava, né? Ou eu começava no match, que tinha um espaço também para fazer o match, e depois ia para a parte da sala onde tinha o Cadillac, E assim eu fui levando, até o momento de eu decidir. Aí eu decidi de vez mesmo, porque aí eu falei, eu vou sair desse espaço, eu vou alugar um outro espaço e eu vou comprar os equipamentos clássicos, né? Comprei de segunda mão, saí daquela casa, vim para um outro imóvel, que é o imóvel que eu estou agora, reformei esse imóvel e comprei esses aparelhos tudo de segunda mão. De um estúdio, porque na época nem existia ainda essa coisa de fábrica aqui no Brasil que fazia equipamento clássico. Então eu comprei de segunda mão de um franqueado
de uma pessoa aí de Ribeirão Preto, inclusive, que era uma franqueada da Inélia Garcia. Ela fechou o estúdio, aí ela vendeu os equipamentos e eu comprei. Então, esse foi um processo meio longo, não foi um processo assim simples. Pra você ter uma ideia, eu saí de um imóvel, fui para o outro, reformei, depois eu fui para Seattle e etc. Então, assim, na verdade é um processo, não é uma coisa rápida, né? Mas, assim, eu tenho alunos desde aquela época comigo até hoje, e eles vivenciaram todo esse processo e estão comigo até hoje, entende? Então, é possível, mas você precisa querer, cara. Você precisa estar convicto de que é isso mesmo que você quer. E se você realmente quiser, eu tenho certeza que é um caminho bacana, é um caminho legal e interessante. Mas antes de tudo, é isso que eu te falei, você precisa viver isso. Executar, né, Alex? Eu acho que é questão de você enganjar nisso, né? Exatamente. Marcelão, a gente está com 1h20 de live aqui. Puxa, eu queria te agradecer, cara, agradecer imensamente a sua disponibilidade, tá bom? Agradecer o pessoal que ficou junto com a gente aqui, ó. Tem uma live no meu canal no YouTube que eu vou compartilhar lá no grupo da jornada, no grupo que você tá, e também vou compartilhar no meu Telegram, tá bom? Essa live é uma live que eu fiz com as minhas professoras aqui no meu estúdio, onde eu mostro como você pode fazer uma estrutura de trabalho do Reformer, só que em aparelhos diferentes. Então, estava uma aluna no Reformer, a outra no Cadillac e a outra na Vunda Chair. Mas elas estavam fazendo uma estrutura de trabalho que era similar, como se o trabalho do Reformer estivesse sendo feito no Cadillac e também na Vunda, tá bom? Eu vou compartilhar lá para você ver como que uma mesma ideia pode ser feita em muitos aparelhos diferentes. Isso também já vai arejando as ideias, tá bom? Beleza, eu que te agradeço, Alex, aí a disposição, a oportunidade também me ajudou bastante. Estou com a cabeça aqui a milhão, já pensando um monte de situações aqui, vou pegar firme nessa questão dos estudos e eu estou à disposição para o que precisar. Como eu disse para você, assim, é uma honra, né? Porque é uma mudança de vida, né, Alex? Não é simplesmente uma coisa assim que realmente tem que ser muito bem pensada. Todo mundo sabe muito bem que quando os seus ovos estão nessa galinha, a gente tem que tomar um cuidado para ele não quebrar, tem que alimentar direito para fazer uma transição para ficar forte. E a vontade é enorme de dar certo sempre, né? Então me ajudou muito, cara. Eu tenho muito que te agradecer. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Pessoal, preciso dar um recado para vocês. Amanhã, às 11h07 da manhã, tem uma live prática, tá bom? Nós vamos fazer uma live prática no MET. Quem quiser me acompanhar, fazer a sua prática aí no MET, um trabalho básico, tá bom? De fundamento, às 11h07 da manhã, tá bom? E quem não se inscreveu ainda para a imersão, vai no link na minha bio. A imersão vai acontecer do dia 26 a 29 de janeiro, ok? Imersão em Pilates Clássico para você entender como o Pilates Clássico pode te ajudar na sua jornada profissional. Beleza? Marcelão, muito obrigado. Fica com Deus. Valeu, Alex. Fica com Deus também. Obrigado aí, galera, obrigado, pessoal. E a gente se vê amanhã. Valeu. Fui. Valeu, um abraço. Abraço.